A conquista das virtudes para uma vida realizada. Páginas de 35 a 40. Francisco Faus. Segunda parte, a aquisição das virtudes. Não nascemos com virtudes morais. Nos 2 capítulos anteriores, vimos que as virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina, Catecismo da Igreja Católica, 1810, e que as virtudes teologais, fé, esperança, caridade, informam e vivificam todas as virtudes morais, Catecismo da Igreja Católica, 1803. Mas, como é evidente, não se pode purificar, elevar, informar e vivificar o que não existe. As virtudes humanas não nascem espontaneamente, como cogumelos, nem surgem por geração espontânea. Precisamos adquiri-las, conservá-las e cultivá-las com esforço. O Catecismo nos lembra: são adquiridas humanamente como frutos de atos moralmente bons, Catecismo da Igreja Católica. Como orientar esse esforço para adquirir virtudes? Mais uma vez, o Catecismo nos ajuda ao resumir que elas são adquiridas por 3 caminhos: pela educação, por atos deliberados, por uma perseverança retomada com esforço. Catecismo da Igreja Católica, Slats de 10. Cada um desses pontos merece comentários que faremos agora e nos próximos capítulos, começando com uma reflexão sobre o primeiro, a educação. As virtudes e a educação. Vamos utilizar uma comparação para introduzir o tema. Imagine um jardim bem cuidado, onde crescem árvores e plantas, desabrocham flores e surgem frutos. Acima de tudo, se o jardim foi planejado e é cuidado dia a dia com carinho e arte, há uma harmonia que lhe dá unidade, beleza e atratividade. Ele tem sua própria personalidade. Notas explicativas. 1. Virtudes humanas e teologais. As virtudes humanas são aquelas que podemos desenvolver por meio de nossos próprios esforços, como a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Já as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são infundidas em nós por Deus e se referem diretamente a Ele. 2. Catecismo da Igreja Católica. As referências ao Catecismo se referem ao documento oficial da Igreja que compila a doutrina católica. Está-se bem nele. Ali caminha-se agradavelmente. Ele proporciona um clima de paz, descanso e convivência agradável. Agora, imagine esse mesmo espaço ao lado de um terreno baldio, com as mesmas condições de tamanho, configuração topográfica, qualidade do solo, umidade e insolação. O que veríamos ali? Mato desordenado, intransitável, cheio de espinhos, lixo e sujeira, um cheiro desagradável, invasão de animais, proliferação de mosquitos e germes transmissores de doenças. Como você já percebeu, o jardim simboliza a vida onde as virtudes foram cultivadas, enquanto o terreno baldio representa a vida abandonada que cresceu sem virtudes. O descuido com a educação. As virtudes se adquirem, em primeiro lugar, pela educação, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. No entanto, educação aqui não deve ser entendida apenas como instrução, preparo técnico ou escolaridade. Ela se traduz melhor como formação, formação moral, formação nas virtudes. Os primeiros responsáveis por essa formação nas virtudes são os pais. Em segundo lugar, vêm os professores e orientadores. E sempre nós mesmos. Como mencionaremos mais adiante, a pessoa adulta é responsável por si mesma. Ela deve assumir o dever, que é grave, de formar-se, buscando os meios adequados. Quando pensamos na formação na infância e na adolescência, você acredita que muitos pais e escolas se preocupam com a formação nas virtudes? Infelizmente, são poucos os que dão essa devida atenção. Esse descuido gera no mínimo 2 consequências muito negativas. 1. Por um lado, os defeitos temperamentais da criança ou do adolescente criam raízes cada vez mais profundas, tornando-se mais difíceis de eliminar. 2. Por outro lado, os filhos e alunos crescem com uma ignorância quase total sobre as virtudes mais básicas e seu valor. A fortaleza, a ordem, a sinceridade, o desprendimento, a afabilidade, a delicadeza, a paciência, a compreensão, a abnegação. Quando essas virtudes não são conhecidas nem valorizadas, elas também não são praticadas. Isso gera uma séria insuficiência moral de base, muito mais grave e perigosa que qualquer insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar. Uma pessoa com uma doença física pode ter uma vida fecunda, santa, genial, como vimos no capítulo 5 ao tratar das limitações. Mas um deficiente moral está sempre à beira da desintegração e de arruinar moralmente tudo o que toca: a família, a criação dos filhos, as amizades, a honestidade profissional. Notas explicativas. 1.
Educação versus instrução. No contexto do texto, educação vai além do simples aprendizado técnico ou escolar, envolvendo a formação do caráter e das virtudes morais, essenciais para uma vida equilibrada. 2. Virtudes mencionadas. O texto cita virtudes como fortaleza, sinceridade e paciência, que são pilares na formação do caráter e na construção de uma vida moralmente sólida. A falta dessas virtudes é apresentada como uma insuficiência moral, com consequências profundas em todos os aspectos da vida. Se precisar de mais algum ajuste ou esclarecimento, estarei à disposição. Aqui está o texto revisado e adaptado para o português do Brasil, com correção de grafia, acentuação e ajustes para uma leitura clara e precisa, além da inclusão de citações bíblicas detalhadas. 2 contrastes. Para exemplificar, imagine um garoto com forte tendência à irritabilidade e ao egoísmo. Coloque-o ao lado de uma mãe que o mima e tem receio de contrariá-lo, para não criar traumas. Acrescente a voz de coração mole que atendem a todos os seus caprichos e envie-o a uma escola sem valores definidos ou guiada por teorias psicológicas superficiais. O resultado será uma figura humana destruída desde a infância. Cada vez mais teimoso, cada vez mais violento quando contrariado, cada vez mais insuportável, tirânico, invejoso, trapaceiro, ambicioso. Pais e professores que descuraram a formação nas virtudes, eventualmente, acharão que não têm culpa, considerando esses comportamentos como problemas psiquiátricos ou do ambiente, inevitáveis. Agora, viremos a página e imaginemos outra criança. Uma menina que, embora tenha os mesmos traços temperamentais desde o berço, irritabilidade e egoísmo, teve a felicidade de ser formada nas virtudes dentro de um lar cristão exemplar, frequentou uma escola que valorizava as virtudes e estava voltada para a formação integral da pessoa, não apenas para o futuro profissional. Pouco a pouco, ela crescerá como um diamante bruto que, lapidado diariamente com delicada firmeza, se transformará em um esplêndido brilhante. As arestas do mau caráter serão aparadas e os ímpetos egoístas serão direcionados para objetivos generosos. Ela será ensinada a conviver, a compartilhar seus pertences, desde os primeiros brinquedos, seu tempo e lazer com irmãos e colegas, além de colaborar em iniciativas de serviço aos necessitados. Assim, ao sair da adolescência, essa jovem apresentará uma personalidade madura, aberta, forte e atraente. Não estou teorizando. Os 2 exemplos, o positivo e o negativo, foram escritos com base em pessoas reais que conheci. Formação, um dever importante. A formação nas virtudes não é, como os exemplos acima poderiam sugerir, uma tarefa apenas de uma fase inicial da vida, o período de formação. Embora a infância e a adolescência sejam de importância crucial nesse processo. A formação nunca termina, gostava de dizer São José Maria Escrivá. É verdade, nunca estamos suficientemente formados. Isso é claro para o cristão que sabe que o amor, que é o fundamento das virtudes, não tem fim, como dizia São Paulo. O amor jamais acabará. O amor nunca está concluído e completado, escreveu o Papa Bento XVI. Ele se transforma ao longo da vida, amadurece. A maturidade do amor inclui todas as potencialidades do ser humano e abrange, por assim dizer, o ser humano em sua totalidade. Deus caritas est. Portanto, todos nós devemos assumir a tarefa da formação nas virtudes como um dever urgente e permanente. Dever de pais e educadores. Pais e educadores têm um papel insubstituível nessa tarefa formativa. Os pais não podem se limitar a dar carinho e ter boa vontade, e os educadores não podem apenas ministrar aulas com boa didática e bom conteúdo técnico. Ninguém pode formar pessoas sem estar preparado e confiando na improvisação. É necessário um preparo especializado, a troca de experiências com pessoas maduras, a constante renovação, o estudo da ciência da orientação familiar e, acima de tudo, a vivência pessoal. Formar sem dar exemplo é como vender gato por lebre. É enganar, é deformar. Notas explicativas. 1. Citação bíblica de São Paulo. Esse versículo destaca a supremacia do amor, enfatizando que ele jamais acaba, ao contrário de outras virtudes ou dons que são temporais. 2. Referência a São José Maria Escrivá. O fundador do Opus Dei destacava a ideia de que a formação moral e espiritual é um processo contínuo, sem fim, fundamental para o crescimento pessoal e cristão. Vocês, pais, já ouviram falar de cursos de orientação familiar?
Existem vários excelentes, com vasta experiência internacional, guiados por um profundo sentido cristão. Reflitam se não é o momento de recorrer a esses cursos para suprir, quem sabe, uma omissão de anos ou para prevenir omissões futuras. Na mesma linha, já ouviram falar de cursos que preparam para a formação de adolescentes? Um exemplo é o curso chamado Proteja Seu Coração. Vale a pena conhecê-lo. Em relação à força primordial e insubstituível do exemplo, leiam estas palavras de São José Maria Escrivá. Os pais educam fundamentalmente com sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas conhecimentos mais amplos que os seus, ou conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior relevância. Um testemunho do valor e do sentido da vida encarnados numa existência concreta, confirmados nas diversas circunstâncias e situações que surgem ao longo dos anos. É Cristo que passa. Dever pessoal de todos. Gostaria de lembrar que quando Cristo nos convida a segui-lo, ele não faz distinção de idades. A mesma chamada para ser discípulo e caminhar pelo caminho cristão foi recebida tanto pelo adolescente São João quanto pelo ancião Nicodemos, que perguntou a Jesus durante a noite: como pode um homem nascer sendo velho? E o Senhor fez-lhe ver que o Espírito Santo pode transformar todos aqueles que a ele se abrem com sinceridade, independentemente de sua idade, pois sempre é possível nascer de novo. E o Espírito sopra onde quer. Os 4:8. Portanto, o que diz o Catecismo é válido para todos, em qualquer idade ou situação. As virtudes humanas, com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Catecismo da Igreja Católica. Todos nós devemos forjar o caráter sobre a base das virtudes. Por mais deficiente que tenha sido sua formação até hoje, ouça a Cristo que lhe diz, como disse ao paralítico na piscina de Betesda: levanta-te, pega a tua maca e anda. Comece. Não tenha medo do esforço, porque Cristo, se você confiar nele, estenderá sua mão e, se for preciso, o ajudará a caminhar sobre seus velhos defeitos, assim como ajudou Pedro a andar sobre as águas agitadas. Notas explicativas. 1. O curso Proteja Seu Coração é um programa voltado à educação emocional e sexual de crianças e adolescentes, enfatizando valores como o autocontrole e o respeito aos outros. 2. As referências bíblicas foram detalhadas com os capítulos e versículos completos para facilitar a leitura e a compreensão. Nos próximos capítulos, procuraremos entender na prática o que significa a luta por adquirir e melhorar as virtudes humanas. Peça a Deus que nos ajude a enxergar caminhos claros e acessíveis ao nosso alcance. Formação. Conhecer e amar. Dando continuidade à nossa reflexão anterior, cap 10, vamos considerar agora que a formação começa pelos olhos, que observam o exemplo das virtudes, passa pelo coração, que se encanta com elas, e chega até a mente, que deseja compreendê-las. As virtudes entram pelos olhos. Falávamos do exemplo dos pais e educadores. É fato que quem não viu as virtudes ao vivo nessas pessoas, ou pelo menos em parentes, benditos avós, colegas e amigos, não consegue entender nem a importância nem a essência das virtudes. Vê a moral das virtudes apenas como um conjunto de imposições ou mandamentos frios. A pessoa que teve uma mãe que sabia escutar pacientemente, que não reclamava de dores e dificuldades, que não cedia à indignação, que encorajava mais do que exigia, que sabia perdoar os erros dos filhos, ensinando-os a se corrigirem. Essa mãe fez com que seus filhos vissem as virtudes de uma maneira bela e inesquecível. A paciência, mansidão, fortaleza, compreensão, humildade, otimismo, tudo nela, guardarão para sempre a imagem inesquecível dessa mãe. Como todos compreendemos, é algo decisivo. Pois bem, onde podemos encontrar o maior exemplo e a mais pura beleza das virtudes? Sem dúvida, na vida de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, símbolo que contemplar as virtudes de Cristo. Um meio insubstituível de formação para ver e amar as virtudes é, portanto, contemplá-las em Cristo, na vida de Jesus, tal como é apresentada nos Evangelhos. Quem nunca se emocionou ou nunca fez descobertas profundas e tocantes ao contemplar a vida de Jesus e perceber suas virtudes, certamente ainda está no prezinho, se não no pré-natal da vida cristã. São Paulo fala com razão da insondável riqueza de Cristo. Carta aos Efésios 3:8.
Por mais que se conheça e medite a vida de nosso Senhor, sempre há novas descobertas. Jamais se atinge todo o entendimento. É por esse caminho que deve começar a formação nas virtudes, descobrindo-as em Cristo, meditando sobre sua vida, permitindo que seu exemplo toque as fibras mais íntimas da alma e mova a vontade a agir. Já refletiu, por exemplo, sobre as seguintes palavras do Evangelho? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Evangelho segundo Mateus. Você consegue ver a humildade de Jesus em sua vida de trabalho no lar de Nazaré? E sua paciência carinhosa e humilde com os pecadores, até mesmo com aqueles que o crucificaram? E a humilhação da paixão aceita para nossa salvação? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou, em momento algum o vemos pensando em si mesmo, apenas se entregando. Não se poupou. Deu até a última gota de sangue por nosso bem. Cumpriu o que ensinou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Evangelho segundo João. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Essas palavras foram ditas por Jesus após ele lavar os pés dos apóstolos, ato que simboliza uma constante atitude em sua vida, o espírito de serviço. Recorda-se de como ele falava sobre isso? Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se vosso servidor. Assim como o Filho do Homem Cristo veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Esses são apenas alguns exemplos. A riqueza do Evangelho é inesgotável. Notas explicativas. 1. Virtudes em Cristo. O texto enfatiza que a formação moral e espiritual ideal começa pela observação das virtudes de Cristo, exemplificando a vida cristã em sua forma mais pura. Assim, Jesus é apresentado não apenas como um modelo moral, mas como a encarnação das virtudes que devemos admirar e buscar. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.